Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um Papo Medicode em que eu, Dr. Guilherme Almeida e o Dr. Áureo do Carmo estaremos trazendo um tema de grande relevância médica para vocês. E que relevância médica! Hoje estaremos dando continuidade ao nosso bate-papo da semana passada, em que nós falamos sobre a pandemia de Covid-19. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a experiência daqueles pacientes que foram atendidos, tanto na emergência quanto ficaram internados nas enfermarias e nos CTIs. Tudo bem, Áureo? Boa noite. Boa noite, meu amigo. Mais uma vez aqui, falando sobre um tema aí que pra gente é histórico, né? Quando a gente tiver lá nos nossos 120 anos, a gente ainda vai lembrar desses dias que a gente viveu no meio dessa pandemia, né? E no meio desse incêndio todo que a gente viveu. Ou seja, com 120 anos, quando a gente estiver no meio da vida, a gente ainda vai lembrar disso, né? Vai estar com a camisa lá, pandemia, Covid-19, eu fui, né? Enfim, Áureo, queria que a gente conversasse um pouquinho, voltasse o nosso bate-papo, sobretudo para o diagnóstico, né? Eu acho que no início ali, né, quando o pessoal estava trabalhando no hospital de campanha e trabalhando nos hospitais, o diagnóstico ele estava meio chutado, não sei se é a sua impressão, né? Só depois, com a entrega e distribuição do maior número de kits, né? E até das sorologias mesmo, inclusive de laboratórios particulares e etc., que a coisa começou a ficar mais organizada. Eu queria que o seu ponto de vista um pouco do início ali, como é que foi conduzida essa questão do diagnóstico? No iniciozinho, a gente realmente não tinha disponibilidade de testes para fazer o diagnóstico adequadamente, né? E os primeiros testes que chegaram foram os testes de PCR, né? Que demoravam 48 horas, né? Às vezes até mais, para a gente ter o resultado. Então, na verdade, o nosso sistema de classificação era mais clínico, né? Então, a gente fazia o diagnóstico não de COVID, mas de síndrome respiratória aguda grave. Né? E aí, assim, óbvio. Combinava com radiológico. Exatamente. Tem focinho de porco, orelha de porco, rabo de porco. Tem o quadro epidemiológico compatível. Exatamente. Mas, assim, até hoje, ou até pouco tempo atrás, que agora não tem mais acompanhado tanto, né? Os sistemas de informação, onde você tem a notificação, todo o quadro epidemiológico ali, eram relacionados à síndrome respiratória aguda grave, né? E aí, óbvio, a gente depois estudou isso aí para saber quantos, né? Depois, com a disponibilização dos exames, né? A gente viu que realmente batia muito, né? Era mais de 97% de Covid mesmo, né? E aí eu queria falar um pouquinho sobre esses testes, né? Porque o PCR, a viremia começa imediatamente. Pegou, ela começa a aumentar. Só que ela vai ter um pico em torno do 10º dia, mais ou menos, né? Então, você fazendo um PCR nos primeiros 10 dias, vai pegar tranquilamente. Agora, a sorologia, né? O IgM, ele começava no 7º dia e ali batia no pico no 14º dia. E o IgG começava no 14º dia, batia no pico no 28º, mais ou menos. Chegou a pegar umas sorologias aí? Peguei, porque assim, quando chegaram os exames, né, no Brasil, a gente teve uma correria danada de muitas pessoas para os laboratórios, né? Obviamente, casos menos graves ou casos passados de sintomas gripais que a pessoa queria saber se era Covid ou não, porque né? A sorologia, ela servia muito mais para um diagnóstico retrospectivo do que prospectivo. Exatamente. Eu fui um dos que fiz a sorologia, né? Por quê? No Carnaval de 2020, eu assisti ao desfile, né? E no camarote, né? Lotado de gringo, né, cara? Que beleza! Uma maravilha, né? E logo depois, né? Alguns dias depois lá do desfile, talvez uma semana depois, eu comecei com síndrome gripal. Qual a sua escola de samba? Eu tenho duas, sou dividido. Coração é dividido, né? Dividido? Dividido. Salgueiro e Portela. Salgueiro e Portela. O cara escolhe logo a Portela duas potências. Portela eu nasci portelense e Salgueiro, depois de médico, né? Eu faço um trabalho voluntário. Também, faço um trabalho voluntário lá há mais de 15 anos. Não, eu sou mangueirense. Também. Então a gente tá tudo em casa aqui. Nas escolas de samba não tem a mesma rixa que tem no futebol, né? Com certeza. E elas se chamam de co-irmãs. São todas co-irmãs. É verdade. Então, após lá o desfile... Então, depois do desfile, cerca de uma semana depois, eu comecei com sintoma gripal.
E eu me lembro que era no final de fevereiro, né? O desfile tinha sido no final de fevereiro. Então, na época, né, ainda não tinha aqui nenhum caso no Brasil e tal, mas é óbvio que você, né, fica com medo. Você entrou em contato com gringos, né, vamos dizer assim, com estrangeiros, né, lá no camarote. Então, tempos depois, o hospital que eu trabalhava na época, que era o Copstar, disponibilizou, né, o exame sorológico, né, para quem quisesse e tal. Um projeto de pesquisa, né, do Instituto de Pesquisa da Rede Dó, e eu fui um dos voluntários, né. E aí fiz lá a sorologia, mas deu negativa. Então não foi uma outra gripe, né? Foi talvez influenza, que não foi testado na época. Então o diagnóstico inicial era isso, a gente tinha PCR, né? Na prática, né, os quadros mais agudos, era PCR que demorava um pouco. Depois chegaram os testes de antígeno, né? Que aí é que para mim foi a maior facilidade de diagnóstico, né? Que você tinha um diagnóstico mais precoce e mais rápido do resultado. O resultado era mais rápido. O resultado saía em 2 horas. Teste rápido. Saía em 2 horas, né? 2 horas entre a coleta do exame, envio para o laboratório, sair preparo. Tem menos tempo. Porque o teste rápido leva 15 minutos. 15 minutos, É porque você tem a logística toda, de né? escrever, dar o laudo, assinar, carimbar. Exatamente. Então, o prazo era 2 horas. Em 2 horas você tem que... É o prazo entre a coleta e o resultado na mão de quem pediu. Perfeito. Áureo, eu queria falar um pouquinho com você, não dos casos leves, né? Porque o caso leve ele vai tratar com analgésico, inflamatório, suporte, ou nada, água. E reza, né? Para não evoluir, repouso e isolamento. Repouso, isolamento e isolamento entre aspas, e reza para não evoluir para a forma grave. Né? Agora, aqueles casos que foram internados. Me conta um pouquinho como é que foi ali para você. Assim, a gente vivenciou... Como é que foi a sequência? Chegava o paciente como? O que você fazia? Como que as coisas iam acontecendo? O paciente, em geral, assim, a Covid, ela trouxe situações, assim, inusitadas, né? Você tinha desde do quadro semelhante a um quadro de pneumociste, né? De pneumocistose. Peixe fora d'água. Peixe fora d'água e tal. Chegava com ciência respiratória clássica. Taquipneia, batimento de asa de nariz. Gravíssimo. Saturação, às vezes, abaixo de 70%. Pulmão borbulhando. Não, às vezes não. Às vezes sem muita ausculta. O pneumociste dá ausculta limpa. Exatamente. A maioria das vezes. Às vezes sem muita ausculta, mas, assim, saturação muito baixa e o paciente com aquele sofrimento respiratório mesmo, né? E tinha pacientes que chegavam a taquipneia leve, né? Mas quando você fazia a gasometria... Não, quando você botava o oxímetro, estava 50%. 50%. Cara, anaeróbio facultativo. Assim, incrível. Então, assim... E pacientes que morriam subitamente por causa disso. Claro. Né? Por hipoxemia mesmo, né? Hipoxemia absoluta, né? Então, assim, mas a regra era o paciente chegar com sintomas importantes, mas qual é né? a sequência? Chegou lá e já bota no oxigênio suplementar, já bota na máscara. Com certeza, vai botar na máscara, né? Vai botar o oxímetro, vai fazer um exame físico inicial ali básico, uma ausculta pulmonar e tal. Vai aferir os sinais vitais, depois vamos andando. E aí vamos andando. Aí você vai ver se o paciente você tem o diagnóstico presente, pode fazer o teste rápido. Faz a coleta. Se quiser. Coleta um sangue, tem outros exames importantes também para o quadro. Agora é isso que eu quero que você me fale. Exatamente. A gente, na época mais grave, né, da pandemia, fazia muita dosagem de dímero D, né? O dímero D é um exame muito inespecífico, né, cara? Qualquer inflamação pode aumentar. A predição dele é negativa. Exatamente, mas a gente não tinha dímero D negativo nesses casos. Não tinha. Então, não tinha tanto valor, né? Não tinha valor. Não tinha valor. Né? O dímero D, na verdade, servia, na minha opinião, na prática... O dímero D chegou a ser usado como corte, né? Foi. Como corte para casos mais graves e que você... modificava a conduta, sobretudo com o uso de imunobiológico. Isso, né? Era exatamente. O tocilizumab. Tocilizumab foi o mais eficaz no início, né, dos imunobiológicos. Actenra. Medicamento caro, que não tinha grande disponibilidade no Brasil, né? E que na rede pública foi muito pouco feito, muito pouco. Eu fiz mais na rede privada. Quero usar de pacientes com síndrome respiratória aguda grave, com hipoxemia
E geralmente eu usava o Dimiru-D também como um dos critérios. Um dos critérios, dois. Mas era para os pacientes graves. Pacientes mais graves, né? Geralmente aquele paciente que necessitava de suporte ventilatório invasivo. Com certeza. Né? Que tinham mais de 50% de comprometimento pulmonar. Né, e que não respondiam às medidas iniciais nem de suporte invasivo. Algum outro exame você considerava importante? Glicemia? Ah, não, claro, aí tudo, né? Viu muitas glicemias relacionadas muita glicemia, infecção grave, com certeza. Os italianos escreveram muito isso, né, no início, né? A glicemia é um sinal de resposta metabólica ao trauma, né? Então, quanto maior o trauma, quanto maior a gravidade do quadro, mais desglicêmico o paciente vai estar. Certamente. Né? Então, com certeza é muito importante. Eletrólitos, muito importante também, né? É uma doença que aumenta muito o tônus adrenérgico pelo próprio estresse metabólico que ela causa. Né? A própria gasometria, né? A gasometria é importantíssima, né? Lógico. Para guiar o tratamento, para adiantar um suporte ventilatório invasivo, né? Pelos parâmetros gasométricos. Função renal, sempre bom. Função renal, sempre bom. O exame de imagem, tomografia. O exame de imagem. Tomografia foi o exame mais utilizado, né? Mundialmente falando. E tanto que foram criados, né, os scores de gravidade que a gente falou no COVID-1, né? Hoje nós estamos no COVID-2, a revanche. Né? E no COVID-1 a gente falou desse score, né? 0 a 25, 25 a 50 e maior que 50% de comprometimento. Então, para mim, disparado, o exame mais importante nos casos de grave foi a tomografia. Outra situação que ficou muito conhecida em relação ao tratamento do COVID-19 foi a utilização dos corticosteroides. Para mim, foi o começo da grande virada, pelo menos no tratamento dos casos graves. Não sabe, né, o que tem, metilcortem. Ninguém pode morrer sem tomar um corticoide primeiro. É o que a gente pensava, né? E fazia doses altas, né? De corticoide, quase uma pulsoterapia. Podia usar metil, né? Não tem problema, né? A gente usava mais metil e chegava às doses, às vezes, ali próximo de 250 miligramas. Caramba, né? Isso tudo? Isso tudo. Porque na literatura clássica falava em 40, né? Falava em menos até. 200 de hidro, né? Cortisona. Não, a gente usava doses mais altas. Corticoide eu sou endócrino, não tenho medo de corticoide. Eu também não. Não, alterar a glicemia depois você resolve, né? E já era alterada a glicemia mesmo. Você não precisa ter medo pronto. de insuficiência adrenal nessa galera depois. Não, de jeito nenhum. Vai usar crônico, né? Você vai usar ali 5 dias, 7. Exatamente. E era a diferença, assim. A gente começou a ver esses casos graves saindo. Diminuía muito a tempestade de citocina, porque na verdade que era o que matava. Que era o que matava. O Covid, o vírus em si, ele é citopático para o pulmão, mas o problema dele é a ativação da inflamação, tempestade de citocina. Então, nada melhor do que um corticosteroide. Né? Exatamente. Além do biológico que a gente já falou. Né? Exatamente. E aí, assim, é porque os biológicos, né, como eu falei, né, não tem uma disponibilidade tão grande na rede pública, e é caro, né? Então, assim, eu cheguei a usar muito tocilizumab, né? Hoje a gente tem outras formas que foram estudadas, outros medicamentos que foram estudados, né? E antivirais também. Paxlovid. Paxlovid era para os pacientes com quadro leve, sem indicação de suplementação de oxigênio e que pertenciam a grupos ditos de risco, que tinham piores prognósticos. Eu usava o Paxlovid por 5 dias, 2 comprimidos lá, do Nirmatrelvir com Ritonavir. Então, é uma das opções terapêuticas. Ambulatorial, não para o paciente internado. E tem outras opções aí hoje também. O Remdesivir, por exemplo, também tem a sua indicação também. E, enfim, medidas... O corticoide, por exemplo, foi assim, tiveram alguns estudos também até em pacientes ambulatoriais, né? Mas esses pacientes ambulatoriais não tiveram uma boa resposta com o uso de corticoide, não. Lembrando, corticoide faz parte do tratamento de pneumonia comunitária. Exatamente. Eu, particularmente, tomei corticoide em casa, né? Por outros motivos, né? Eu sempre, quando tenho alguma doença que me cause alguma inflamação mais exuberante,
Ele é um anti-inflamatório, esteroidal. Eu sofro com a minha síndrome do túnel do carpo, que eu já tenho há mais de 20 anos e nunca operei, mas nunca precisei. Agora, quando eu tenho uma gripe, quando tem alguma dengue... Falar que ele dá um efeito euforizante. Também dá. Então, eu tomei o corticoide já, porque tinha uma regra, né? Que você tinha que fazer depois da fase de viremia, o corticoide, né? Senão você poderia piorar a resposta a longo prazo, né, contra a doença. Então, você só usava o corticoide a partir do 5º dia, né, do início dos sintomas. Então, teoricamente, você fugiria mais da replicação viral, né, na verdade. Que justamente coincidia com a piora. Exatamente, que a piora com a resposta imunológica, né? Com o início da resposta imunológica. E o anticoagulante? Então, o anticoagulante... Ele é dito profilático, né? Exatamente. Heparina profilática. O anticoagulante profilático para os pacientes internados está muito bem indicado, né? É um paciente que vai sofrer ali com a imobilidade, é um paciente, como a gente disse, que tem um perfil, né? Um paciente obeso, tem um estado de hipercoagulabilidade. Exatamente, da própria doença, né? Da própria síndrome inflamatória, né? Então, é um paciente que tem indicação de profilaxia, né? E tem alguns casos, né, que evoluem com complicações embólicas, aí, né? Vai ser tratamento pleno, é dose máxima de anticoagulante, dose anticoagulante efetivamente, não profilática, né? Perfeito. Vamos lá, e suporte respiratório? Chegou a usar CPAP? Em alguns pacientes. Pois é. Assim, e queria que você também falasse um pouquinho sobre ventilação mecânica, né? Aquela situação de pronar o paciente. Isso é uma falar muito um pouquinho importante. do que foi feito. Assim, as medidas de suporte ventilatório, né, começavam primeiro pela pronação, né? E a gente recomendava aqueles pacientes menos graves... CPAP, você chegou a usar? Não usei o CPAP também, mas não era... Não segurava, né? Não era o divisor de águas. E o CPAP tinha um grande problema. Não é igual aquele edema agudo que você salva o paciente com CPAP. Não. E o CPAP tinha um grande problema que é produzir mais aerossol, né? Então, você, teoricamente, aumentava ali a chance de infecção da equipe assistencial, de outros pacientes. Tudo bem que o setor era no setor Covid, mas não é por causa disso que tu vai perpetuar uma carga viral ali no ambiente, né? Então, o CPAP foi praticamente proscrito, né? Em alguns momentos foram contraindicados o uso de CPAP, mas que na prática a gente via que em algumas situações específicas, podiam tirar o paciente. O paciente de POC, por exemplo, quando você faz uma ventilação invasiva, do que pelo próprio Covid. Exatamente. Então, paciente de POC, paciente com miocardite, está fazendo um edema pulmonar. Porra. Exato. Então, assim, em algumas situações, a gente tinha até embate de equipes multidisciplinares dentro do ambiente, né? A gente tinha, por exemplo, o pessoal da fisioterapia que não queria fazer o CPAP baseado nas recomendações mundiais, né? Que Covid não é para fazer CPAP. E tinha, por outro lado, alguns médicos, geralmente mais experientes, falavam, não, olha só, ele está em insuficiência respiratória. Mas tem uma porcentagem aí que é da congestão. Que é da congestão. Então, se você não quer fazer, prepara que eu faço. Então, eu preparava e eu ia lá e fazia o CPAP. E aí eu esperava 1 hora para ver se ia apresentar melhor ou não. Não apresentou, beleza, então invade e vamos entubar. Mas eu vou te falar que a gente conseguiu não entubar, né, algumas dezenas de pacientes. E quando ia para o tubo, e aí? E aí, meu amigo, assim... Protocolo aí. Aí tem o protocolo de pronação, né? Os pacientes respondiam muito bem à pronação. Até os casos um pouco menos graves, que não precisavam de suporte ventilatório invasivo, ventilação mecânica invasiva, você recomendava autopronação, né? E aí orientava o paciente, olha, você vai ficar nessa posição aqui, tem um relógio na tua frente. E o relógio era o desenho com a posição do corpo dele. Né? Então, que nem sempre, no início a gente era tudo maravilha, teórico, né? Na prática, meu amigo, você tinha sempre um pulmão pior do que o outro. Então, o sujeito não conseguia fazer aquela autopronação bonitinha ali, né? 2 horas, né, de decúbito lateral, 2 horas pronado, 2 horas do outro decúbito lateral, 2 horas, 1 hora... Isso demandou muita energia da equipe, né? Principalmente nos casos onde a gente tinha ventilação invasiva, né? Que é o paciente estar sedado, porque esse paciente ele não consegue ventilar adequadamente. Você tinha que sedar o paciente, chumbar ele mesmo, sedação profunda e... Não digo a maioria, mas muitos casos tinha que fazer bloqueador neuromuscular.
né, para o paciente ficar totalmente entregue ao respirador. Né? E aí você, com os parâmetros que você regulava lá, você conseguia controlar adequadamente a ventilação. Né? E, assim, pronação é um negócio que não é tão simples assim de fazer num paciente, né? Você imagina que o tubo está aqui na boca, que você vai botar ele de bruços, com o tubo na boca. Então, só por aí você, né, já pensa na logística, né? E a gente está falando de muitos pacientes obesos, né, com 150 quilos. Então, você às vezes precisava ali de 6 pessoas, 8 pessoas para poder fazer a manobra de pronar o paciente. Né? Vai ter gente em casa que vai perguntar, vem cá, mas por que vocês não falaram de azitromicina e hidroxicloroquina? Várias coisas, né? Assim, foi uma tentativa. Foram várias tentativas, né? Eu acho que é o seguinte, a gente não pode criticar essas tentativas, porque foram tentativas com um propósito. A gente usou Suramin para tratar HIV, gente. Vocês sabem o que é Suramin? Suramin é um medicamento, um dos mais tóxicos que existem, utilizado para tratar a doença do sono. Aquele da mosquinha, etc, sabe? Pô, usou no início para tentar tratar HIV. Desespero de causa, cara. Amigo, você está desesperado. A gente não tinha trabalho científico, né? Não deu tempo, né? Você não teve tempo, era muita gente morrendo ao mesmo tempo na sua mão. Então, quando surgia qualquer possibilidade, você usava aquilo. Então, a gente usou hidroxicloroquina, a gente usou azitromicina, a gente usou ivermectina, né? A gente usou o Anita, né? Mas como é que é o nome da droga do Anita que eu esqueci? Me falhou. Nitazoxanida. Usamos também, né? Usamos corticoide muito mais do que a gente deveria ter usado. Usou ácido acetil salicílico. Né? Nós anticoagulamos vários pacientes que a gente, né, hoje vê que não tinha uma indicação tão formal. Pleno quando era profilático. Quando era profilático. Então, assim, a gente cometeu erros, claro, né? Mas na época, né? Os protocolos nasceram assim. Exatamente. Na época da pandemia, me chamaram para falar, no meio da pandemia, né? Dar uma aula, né, à distância. E onde o professor Rogério Mota também participou na época, foi uma honra. E eu usei um termo lá que ele usa até hoje, né? Que é a pagelância com elegância, né? Pagelância avec elegância. E a gente fazia uma pagelância, mas baseada em estudos ridículos às vezes, né? Metodologicamente falando, mas era o que tinha. Não tinha dado tempo ainda de duplo cego randomizado, né? Com um N bom, adequado. Então, falavam lá, ó, tratei aqui com ivermectina e melhorou. Flutamida, tentou, né? Para bloquear a testosterona, para ver se reduzia o número de receptores ECA no pulmão. O que eu tive de suspender inibidor ECA de pacientes meus hipertensos, a pedido dos pacientes, né? Também não está no gibi, né? E a gente vê que hoje que não adiantava nada suspender, não dava diferença nenhuma, como até hoje não dá. Perfeito. Então, até para a gente terminar, bora falar um pouquinho de vacina. Vamos. Vacina é o que mudou o curso natural aí da pandemia. Primeiro eu vou começar logo com a polêmica. Vacina versus imunidade de rebanho. Isso aí é uma coisa que também, na minha opinião, é um assunto ainda muito nebuloso e muito polêmico. Porque assim, tem algumas publicações, a gente também vai ter que avaliar várias delas e provavelmente daqui a muitos anos, é que a vacina realmente ela tem uma eficácia excelente. Exatamente. Isso ninguém discute. Só que parece que a imunidade ela não é tão duradoura quanto a imunidade natural, digamos assim. A gente tem... Sim, primeiro vamos falar, né, que a gente tem várias vacinas. Só que a gente faz as duas coisas. Nós tomamos a vacina, nós tomamos a vacina, e as vacinas que às vezes não impedem de você adquirir a infecção, mas impede claramente as formas graves, vão somar as suas forças. Exatamente. Né? Você gera imunidade por vários mecanismos, né, diferentes. Então, certamente... ter tido a doença e ter se vacinado é a melhor forma de todas, né? Mas eu tenho vários pacientes, né, no consultório, em acompanhamento, pacientes idosos, né, que não tiveram a doença até hoje, né? Ou tiveram e perderam a sua imunidade. Também a própria imunidade de rebanho também ela não é duradoura desse ponto. Né? Então, hoje o que a gente tem a gente já passou, né? A primeira vacina que foi disponibilizada aqui no Brasil
foi a Coronavac. Foi a primeira, né, que fizeram vacinação em massa, começando pelos profissionais da saúde, né, e pela população mais idosa. Tem uma eficiência menor do que as outras. Muito menor do que as outras, mas foi a que eu tomei, que era, né, tava na linha de frente, era o que tinha, né? Então eu tomei a Coronavac. Quando eu tive Covid depois da segunda dose da Coronavac. E a minha Covid não foi considerada grave, mas eu vou te falar que... Foi pesadinha. Foi pesada, foi pesada. Aliás, é uma curiosidade, né? Foi a primeira vez na minha vida que eu procurei um atendimento médico de emergência, né? Sem contar trauma, que eu já quebrei o braço, então fui também de emergência, fratura exposta. Mas para problemas clínicos foi a primeira vez. Eu já estava no 11º dia de doença, né? E assim, foi o dia que eu melhorei em casa. E a gente, né, a gente tem 3 crianças, 3 filhos em casa, né? Eu e minha esposa, nós dois e as 3 crianças. A gente, na época, tinha babá, tinha secretária. Dispensamos todo mundo para chegar no 11º dia de doença, que aí, teoricamente, você não transmitiria mais para, né, as pessoas que convivem contigo. E aí nós cinco estávamos contaminados, né? Então, quando a gente descobriu, acabou o isolamento, pelo menos entre um e outro, porque quem teve sintoma primeiro fui eu, né? E aí, quando eu comecei a ter sintomas, eu já me isolei. Só que quando eu me isolei, no dia seguinte já estava todo mundo com sintoma. Aquela história que a gente começou o Papo Médico de passado, né? Exatamente. Essas medidas aí... Não, muito, a gente não sabe mesmo, não tiveram eficácia, né? E aí, porque é por causa do período de incubação também, claro, né? Pô, lógico. A pessoa não sabe. E eu peguei também assim, né? E aí, assim, no dia que eu comecei a melhorar, porque quando você tá com qualquer infecção aguda, te dá uma derrubada, né? Você fica mais na cama mesmo, levanta, né? Faz pouca coisa, não procura fazer uma atividade que te gaste mais energia. Então, o que eu fazia era, cara, ficar na cama, levantava para fazer higiene, para fazer um lanche para as crianças, um negócio assim. Mas ficava mais ou sentado ou deitado, né? Com a febre, né? Homem com febre, né? Aliás, é um negócio que eu não sei nem por que medem temperatura, né? Sim. De homem andando na rua. Homem com febre, ele não consegue levantar da cama. Exatamente. Diferente da mulher, né? Então, com febre, eu não conseguia mesmo. Não saía de casa por causa da febre, né? E aí, quando acabou a febre, aí você falou, pô, beleza, tô bem melhor hoje. E aí você imagina, né? 10 dias em casa com criança sem ninguém para te ajudar a limpar a casa. Parecia uma praia, né? O quarto das crianças. Eu vou dar uma varrida aqui, pelo menos, né, para diminuir aqui a areia daqui dessa casa. E aí, na varrida, pô, é um quarto. Os apartamentos hoje são pequenos, né? Então, era um quarto ali de 3 por 4 metros, 12 metros quadrados, né? Então, varrendo 12 metros quadrados. Meu irmão, Fadiga. deu teto preto quase, meu amigo. Comecei, né? Um esforço ali que já era considerado moderado também, né? Falei, não, tô legal não. Tem que ver o que tá acontecendo. E aí o pulmão tava quantos por cento? Entre 25 e 50. Tem em torno de 40%. Pesado, né? hein? Pesado. Então, foi assim, e aí eu fui fazer o exame por causa disso, né? E minha esposa também contaminada, falei, não, vamos comigo, você também tá com menos sintoma que eu, mas vamos comigo, que aí você faz também. As crianças já estavam sem sintoma nenhum. E todo mundo vacinado? Não, todo só mundo você. Não, só eu vacinado. Nessa época era só eu vacinado. Entendi. Né? Bom, agora a gente tá tendo que tomar vacina aí frequentemente. Isso, né? E aí assim, logo surgiram, falando de vacina, né? Eu comecei a falar, mas fui contar a minha história, então a gente se perde, né? Falando de vacina, logo depois da Coronavac, surgiram outras opções, né? Pfizer. Que foram importadas, né? A Pfizer, a Moderna, né? E a Pfizer, não, a Moderna não foi a primeira a chegar. Veio a Pfizer, veio a Janssen e veio a do Butantan. Sim. Né? Butantan foi a Coronavac, desculpa. Veio da Fiocruz, que era a AstraZeneca. Né? E aí, com a AstraZeneca, surgiram os primeiros casos de complicações trombóticas, né? Assim, observaram, né, que aumentou aí aumentaram os casos de complicações trombóticas relacionadas à vacina. Tanto que logo precocemente suspenderam, por exemplo, o uso de vacina da Janssen, da AstraZeneca em grávidas. Foi a primeira, sim. O primeiro Verdade. grupo que foi excluído da vacinação com a AstraZeneca, né? E aí, assim, hoje o que a gente tem de vacina mais eficaz e disponibilidade maior é a da Pfizer,
né? É bivalente. A recomendação hoje é que se faça vacina anualmente, né? Vai ser igual a da gripe, né? Sobretudo nos grupos de maior risco, né? Sobretudo nos idosos, profissionais de saúde, por tempo indeterminado. Até que se tenha uma vacina com que te estimule uma imunidade um pouco mais duradoura ou que mude alguma relação. Ou que mude alguma coisa. Uma relação ao número de casos, etc. Isso. Atualmente, o panorama, né? A gente ainda continua tendo casos de Covid chegando nas nossas emergências, né? A cobertura vacinal aumentou bastante. Sim. Né? E esses casos estão sendo cada vez mais brandos, né? Os casos mais graves, que hoje eu vou te dizer aí, que não chega a 0,5% dos atendimentos de emergência, são os casos ou não vacinados, que por incrível que pareça a gente ainda tem, né? E os casos com comorbidade, que é o normal de qualquer infecção, né? Qualquer infecção com repercussão sistêmica aí. Beleza, gente. Então, a gente conclui o nosso outro Papo Medcode sobre Covid-19. Espero que vocês tenham gostado bastante. Quem não viu o episódio anterior, que veja. Aguardo vocês na semana que vem. Um abraço.